Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nos alimentando das seivas da primavera e poder contar com a sua companhia. Curta as fragrâncias dessa estação, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos compartilhar vivências de leitura, transitando pelo universo de faixas etárias variadas e iluminadas pelo prazer do contato com as histórias contadas nos livros. Ler é um ato valioso. O desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa muitas vezes depende desse fator. É uma forma de ter o acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo. A leitura é uma prática fundamental na vida humana. É essencial em todas as fases da vida, principalmente na infância. A leitura atua no desenvolvimento cerebral, estimulando a criatividade e a construção de uma sensibilidade humana. Além disso, os livros são importantes ferramentas no exercício da concentração, do raciocínio lógico e da compreensão de mundo dos pequenos, que vai refletir na vida adulta. A leitura interfere em todos os setores do desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Não é só a questão da leitura em si, mas da visão de mundo. Eu sempre converso com eles que quanto mais nós lemos, mais nós sabemos. Então quem não lê, não sabe nada. Então quando ele lê, viaja numa história, então ele conhece culturas, ele conhece emoções, ele participa daquela situação, se sente na situação do personagem. Quantos de nós, ao lermos uma história, conhecemos lugares que nós nunca fomos? Por isso que nós dissemos que a leitura é uma viagem sem sair do lugar, só com a imaginação. E para falar sobre esse caldeirão de possibilidades, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Sara Ferreira Reis. Sara é professora, escritora e contadora de histórias. Na sua vinda a Linhares, ela nos presenteou com contação de histórias para estudantes de escolas da rede pública municipal. A Escola Alto Guimarães de Souza, localizada no bairro Shell, e a Escola Jerônimo Monteiro, localizada no bairro Novo Horizonte, conhecido como BNH. Essas ações, pessoal, foram promovidas pelo nosso projeto Prazer da Leitura, que completa 8 anos de atividades, sempre voltadas para o incentivo à leitura. Na coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, temos a matéria completa sobre a ação que foi desenvolvida na Escola Alto Guimarães de Souza, que vocês vão assistir daqui a pouco. A importância da história era para quê? Para a educação? Para acalmar, para a oralidade, desperta o raciocínio lógico, desperta a oralidade, desperta a concentração, desperta a intenção, a atenção, o relacionamento também com o outro. É seguindo junto com as palavras de Sara Reis que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição, vamos compartilhar livros e afetos e colocar crianças nesse pacote. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês para que você tenha esse hábito com seu filho. Se você é vovó, vovô, beijo vovó. Vovó pode ler para o neto também, é super importante. Escolha histórias curtas. A gente está falando de leitura para crianças pequenas. Então não pode ser histórias muito longas, bebês pequenos eles perdem a concentração. E se o seu bebê é pequenininho, escolha livrinhos que sejam de plástico ou que tenham textura para ele poder pegar sem que você fique toda preocupada que vai estragar o livro.
Outra coisa é que você tem que gostar da historinha. Porque você vai ler uma história que você não gosta, você vai fazer cara, não vai ficar gostando no momento. E por mais que você não fale nada, o bebê sente os nossos sentimentos, ele vê a nossa expressão no rosto. Outra coisa muito importante, quando você for ler para uma criança, namore com ela, coloca no colo, aconchegue. Faça esse momento um momento íntimo, gostoso, de prazer entre vocês, de respeito, bem gostoso. E claro, tenha paciência. Tem crianças aí de 2, 3 anos que pedem todo dia para os pais lerem sempre a mesma história. Os pais não aguentam nem ouvir, mas é muito importante se eles estão pedindo, é muito importante repetir a história. Porque de certa forma, essa repetição traz segurança para a criança. E se ela está pedindo, vamos ler. Depois ela vai poder variar e depois você vai poder também se distrair com novas histórias. Na nossa coluna Dica de Livros, temos mais uma vez a participação de uma representante da nova geração de leitores. Pode rodar a dica. Olá, meu nome é Tainá. Hoje eu estou trazendo uma recomendação de livro de uma autora brasileira. O nome dela é Aline Bey. Esse livro se chama A Pequena Coreografia do Adeus. Ele é um romance em versos, então fisicamente ele parece um livro de poesia, mas é um romance e é uma história que me emociona imensamente. É sobre uma garota chamada Júlia e conta a relação dela com a mãe e com ela mesma, toda essa questão da família dela e da vida dela, né? O livro começa com ela criança e vai evoluindo. E esse é um livro que foi feito para todas aquelas pessoas que procuram uma casa dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Esse livro é realmente muito bom e emocionante, eu espero que vocês gostem. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos falar da contação de histórias que a escritora Sara Reis, nossa entrevistada desta edição, realizou na escola Alto Guimarães de Souza, localizada no bairro Shell, aqui em Linhares, na tarde de segunda-feira, 7 de novembro. Emoção à flor da pele e literatura na veia. Olá, pessoal! Na segunda-feira, dia 7 de novembro, tivemos a satisfação de receber em Linhares Sara Ferreira Reis. Ela é escritora, professora e contadora de histórias e atualmente reside em Praia de Itapuã, no município de Vila Velha, que fica na região metropolitana de Vitória. Sara veio a Linhares para a gravação de entrevista para o nosso programa Sim para a Literatura e para participar de bate-papo literário e contação de histórias, uma das ações do nosso projeto Prazer da Leitura, que foi desenvolvida na escola Alto Guimarães de Souza, localizada no bairro Shell, aqui em Linhares. A recepção calorosa promovida pela diretora Maria Tereza Geiger, com reforço da sua equipe de trabalho. As atividades foram desenvolvidas na tarde de segunda-feira, 7 de novembro, no horário das 14 às 15 horas. Então, abrir a porta da escola para receber vocês aqui, para a gente é um privilégio, né? Receber contação de história, escritores, e assim mostrar para as crianças que escrever, ser um escritor não quer dizer que é algo distante da gente, distante deles, que eles também podem ser bons escritores no futuro. Contação de histórias com a participação das turmas da escola nos ajudaram a presenciar alegria e muita empolgação de parte da meninada. Acho um projeto fundamental, né, para aproximar as crianças, né, do universo literário. Muitas delas só têm contatos com contação de histórias, com livros, no ambiente escolar. Então é muito importante que elas tenham essa vivência e a aproximação da literatura, com a literatura através da ludicidade. Nós do projeto O Prazer da Leitura agradecemos a participação de Sara Reis com a personagem Lilica Leleca e o acolhimento que nos foi proporcionado na escola Alto Guimarães de Souza, representados pela diretora Maria Tereza, com o reforço das professoras Giovana Rocha e Nayara Ribeiro, entre outros servidores da escola.
A importância de se contar uma história é também permitir que a criança possa desenvolver o seu imaginário e através dele, de toda essa vivência, né, tanto dos contos quanto o que ela vivencia, ela vai poder expressar seus sentimentos e desenvolver na sua autonomia e sua identidade futura. Cultura de qualidade, direto na veia. Nós do programa Sim para a Literatura assinamos embaixo. É seguindo juntos nesse passo a passo, convivências de leitura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. A importância da história, ela era para quê? Para a educação, para acalmar, para a oralidade, desperta o raciocínio lógico, desperta a oralidade, desperta a concentração, desperta a atenção, o relacionamento também com o outro. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora e escritora Sara Reis. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares a professora e contadora de história Sara Reis. Sara veio de Vila Velha, né, que fica na região metropolitana do Espírito Santo, para participar de uma ação de contação de histórias em 2 escolas da rede pública municipal aqui de Linhares. Nós acabamos de sair de uma das escolas, né, no bairro Shell, e foi sensacional o trabalho que ela fez com a criançada. Ô Sara, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. De verdade, que bom ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. E é sempre um prazer, né, para mim estar com as crianças, contando história, né? E fiquei muito feliz. Que energia bacana que foi trocada lá, né, Sara? De verdade, foi de verdade. Meninada, né? Super participativa, né? Você incorporou uma personagem, não é isso? Porque eu gosto de contar história, assim, igual eu te falei, porque já que a gente está nesse momento lúdico, né, que é a contação de história é um momento lúdico, quando você tira a criança daquele momento de que ele está, para fazer uma viagem no mundo mágico da história, no mundo mágico da leitura, né? Então, eu acho que é importante eu estar caracterizada com um personagem diferente daquele sala de aula, porque na sala de aula eles estão trabalhando a leitura. Exatamente. E eles também ouvem história lá, né? Mas só que quando eles estão no pátio, eles saem daquele momento, então tem que ter uma coisa diferente. Já que eles saíram todos da sala de aula para aquele momento de ouvir a história, eu acho importante esse momento lúdico, para que eles possam verdadeiramente, você viu que eles viajam no mundo imaginário da história, da leitura, né? E eu acho importante esse momento de eu estar. Então, eu comecei a contar história já tem mais de 20 anos. E dentro da sala de aula que eu dava aula, quando o momento que eu ia contar história, eu já me caracterizava. Há 20 anos atrás, eu aluguei uma roupa e falei assim, não, eu não vou... Se eu for contar a história do jeito que eu estou dando aula aqui, não vai ser um momento diferente, né? Eu sei. Então, justamente por isso, eu me coloco um personagem para estar diferenciado daquele momento de leitura de sala, que é uma coisa assim que não é tão lúdico, né? Ô Sara, antes da gente entrar, né, em algumas questões, falar sobre o seu histórico de leitura, como é que é seu processo de escrita, aproveitar esse calor que a gente está aqui, né, de ter vivenciado essa experiência na escola. A gente percebe, né, a gente percebe o tempo inteiro, infelizmente, que eu não sei dizer se é uma parte maior ou uma parte menor da nossa sociedade, com algumas atitudes que estão roubando a infância da criança, né? Por que é importante colocar a criança nesse ambiente lúdico, da contação da história, da fantasia, para manter a criança em cada fase da vida dela? Qual é a sua percepção sobre isso? Eu acredito que ela tem que ser respeitada. Eu acho que a gente tem que respeitar cada fase da criança, desse momento de construção, da alfabetização principalmente. Para a construção da alfabetização, o momento de história é o momento onde ele possa vivenciar toda aquela
ele vivencia o medo, ele vivencia a curiosidade, e ele trabalha a linguagem, ele está trabalhando todo aquele momento, além da ludicidade, né, que você viu que eu fui mostrando as gravuras, você viu como eles ficaram atentos, por quê? Porque eles estão vivendo aquele momento como se eles estivessem mesmo naquele momento da história mesmo. Aquela história está sendo construída na cabeça deles. E isso faz com que eles desenvolvam o raciocínio lógico dele, né? E desperte mais ainda para a aprendizagem, para a oralidade. É quando eu entrei na faculdade, na pedagogia, que eu fiz pedagogia, eu tinha um professor que, antes dele começar a aula, ele levava um livrinho para a gente e contava história. No ensino superior. Que coisa interessante. No ensino superior. Então, isso aí me despertou para a escrita. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer. E lá na faculdade mesmo, eu já contava história. As professoras lá de letras me chamavam para ir lá contar história. Eu contava a história de Machado de Assis, Cartomante, Vidros Quebrados, entendeu? Aí elas me chamavam para ir lá contar. Eu já me vestia, vestia, ele sabe. Eu vestia e ia lá contar a história. E como é que a leitura entrou, o livro entrou na sua vida de leitora? Então, foi um pouco mais cedo, foi um pouco mais tarde, como é que foi? Não, eu entrei na escola com 15 anos, né? Porque eu tive uma família totalmente, eu fui criada, meus pais pobres na roça, né? E a gente não tinha contato com letramento nenhum. Ok. Não tinha, que a minha pessoa muito carente, e minha mãe doente, meu pai doente. Eu fui conhecer meu pai depois de muito tempo, né? Com quase 18 anos. Com 9 anos de idade, minha mãe teve que deixar com a minha irmã, que minha mãe ficou doente, tuberculose, tinha na época. Ok. E aí ela me deixou com minha irmã. E minha irmã tinha uma penca de filho, igual você falou que tem um monte de irmãos, minha irmã tinha um monte. E ela não tinha condição de dar uma atenção específica. De me cuidar de mim, né? Eu sei. Que era irmã dela, eu era a mais nova dela. E ela me deixou com a família para cuidar. E aí foi totalmente desligado da minha família de sangue. E comecei a ficar com essa família. Com essa família a gente não tinha condição de estudar, eu não tinha condição de estudar. Que eu fui para lá para cuidar de uma criancinha dela, né? Essa família tinha um bebê. E ela me pegou para cuidar do bebê dela. Então, eu não podia estudar. Então, eu só fui ter condição de estudar de noite. E de noite só com 15 anos, né? Que antigamente não podia entrar na escola. Menor não podia. E foi aí com 15 anos foi que eu fui ter contato mesmo com estudo, com letramento, com letras. E com 15 anos. Aí eu fiz supletivo do primeiro grau, fiz supletivo aí que eu fui fazer magistério, né? Eu falei que você fez contabilidade, depois fui fazer magistério. E depois de casada ainda. Eu fui fazer magistério, eu fiz contabilidade, que era de noite, só podia estudar de noite, mas eu queria mesmo fazer magistério. E depois de casada... Você já tinha aquela coisa da educação já na sua memória afetiva, né? Isso. E aí que eu fui fazer magistério, e foi aí que eu, depois de terminar magistério, depois de adulta, já estava dando... Quando terminei magistério, comecei na escola, entrei para dar aula. E aí que eu fui fazer pedagogia, que eu fui estudar. E esse apego pelos livros? Começou quando? Tem alguém que marcou essa trajetória sua? Uma professora? Tem. Não, essa trajetória minha de escritora... De leitora. De leitora, então, é o que eu estou te falando. Com esse professor na faculdade, que me despertou para leitura mesmo, através da história. E ele levava um livrinho e contava história para gente. E aí, na escrita mesmo, foi na faculdade também, que eles me pediram um artigo. A gente tinha que fazer um artigo, aí eu fiz um artigo. Nesse artigo, saiu até numa revista, esqueci de trazer até a revista para te mostrar, numa revista lá de Vila Velha, na época. Um artigo sobre educação de jovens e adultos. Aí eu escrevi esse artigo sobre educação de jovens e adultos. Foi aí que despertou mesmo para escrever, e comecei a escrever e não parei, né? Como é que é o seu processo de escrita? Você parte de uma ideia que você tem na cabeça, já formada, você está contando história igual você fez hoje na escola, e aí surge uma ideia para fazer um livro. Como é que funciona o seu processo de escrita? Então,
Eu contei... Para a gente falar dos livros que você publicou. Então, essa história, eu sempre contei histórias assim, de autores que eu gosto. Esse que eu contei agora foi o... Que você contou na escola hoje, na primeira escola. O Pássaro Sem Cor, né? Eu não contei história do meu livro, porque eu nunca nem contava minhas histórias, né? Okay. Eu sempre conto histórias infantis de Ruth Rocha, essa que eu contei agora, o Pássaro Sem Cor, que é do Luiz Norberto Pascoal. Que ficou muito bom lá né? na escola. E eu monto a história, você vê que eu monto e conto, eu gosto de contar sempre com algum elemento para poder a criança chamar a atenção. Você viu como chama a atenção da criança. Você incorporar o personagem. E apropriar do personagem. Exatamente, a criança prende bastante atenção. Então, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer isso e também, como eu te falei, eu gosto de caracterizar para me chegar até a criança. Eu gosto que ela chegue até mim e que elas, né? Você vê que a atenção delas está ali, né? Exatamente. Então, eu gosto disso. E eu gosto de histórias assim. Eu conto Bom Dia Todas as Cores, eu gosto de Ruth Rocha, Ana Maria Machado. São essas aí que eu foco, né? Nós vamos falar aqui, entre outros projetos que você participou, de 2 livros, né? O Índiozinho Curioso e Era Uma Vez Encontro de Corações. Que a gente vai mostrar, tá, pessoal, as fotos do livro ao longo da nossa conversa, né? Porque a capa do seu livro tem muito verde e se confunde com o fundo aqui do nosso estúdio. Então, à medida da conversa que você falar... Então, assim, só para a gente concluir essa pergunta que eu fiz, como é que você se organiza para escrever seus livros, das experiências que você teve, Sara? Eu gosto assim, de escrever, as pessoas dão feedback para mim. Ô, Sara, eu gostaria desse assunto assim tal. Por exemplo, o Índiozinho Curioso. Me pediram para contar uma história sobre o índio. Eu sei. E você sabe que os livros, todos que falam de índio, são histórias longas. Quando você vai falando do livro, a gente vai colocando, tá, pessoal? Então, a foto do livro aqui. Então são histórias longas, entendeu? Então, e me pediram para contar uma história de índio. E eu falei assim, como é que eu vou contar uma história? Como os livros as histórias muito longas para resumir, né? Para criança, né? Então fica muito difícil para mim resumir. Então eu peguei e criei. E o pessoal, Sara, faz uma história de índio e tal. E aí foi que eu tive a ideia de escrever o Índiozinho Curioso, e que todos gostam, é um sucesso, né? E já está terminando essa edição, que eu vou fazer a 2ª edição, né? Publicado pela editora da Neuza, né? Neuza Jordem, editora Jordem. Mais uma vez, Neuza, fica nosso convite para você vir aqui. Editora falar Neuza um pouco Jordem. da sua experiência de escritora e de produtora, né? Isso. Da editora para a gente aqui, para compartilhar com nossos telespectadores. E eu gosto de escrever assim, mas o cotidiano, mesmo. Esse índiozinho é o cotidiano mesmo, sabe? Eu peguei um índiozinho, uma criança que é igual um índio lá do interior mesmo, então é o cotidiano dele, da pessoa. O dia a dia ali. Eu gosto, né? O dia a dia, eu gosto de pegar o dia a dia. E Era Uma Vez Encontro de Corações. Esse é o mais recente? Esse é o da agora, que eu lancei agora foi lançada agora numa feira cultural que teve lá na praia em Vila Velha. Na Vila Velha? Foi. Recentemente, né? Tem uma semana que foi lançado. Esse aí tá fresquinho aí e também tá tendo boa aceitação também. Fala um pouquinho dessa história, Sara, essa história é como eu te falei, do cotidiano. E como eu sou professora de educação especial, minhas colegas também, igual eu tô te falando, me cobravam. Você escreve e não escreve, você tem que escrever sobre nós aqui, nossas crianças. Aí eu falei assim, pode deixar comigo, desde o começo do ano que eles estão pedindo. E agora, então, ele despertou para mim escrever justamente sobre o cotidiano Encontro de Corações. Que é realmente um encontro de corações, esse livro aí. Quem vai ler vai ver que é um encontro mesmo, é magia. Quem lê fica encantado com esse livro, que é maravilhoso, né? Porque falando as pessoas mesmo é que falam. Esse livro é maravilhoso. Ô, Sara, da sua experiência, nós falamos da sua experiência como escritora, como contadora de história. Para a gente finalizar, eu sempre gosto de falar com nossos convidados aqui. O tempo da TV ele vai pressionando a gente, né? Por que é importante o professor, a professora gostarem da leitura? Para a gente fechar. É importante. Nós somos espelho para os nossos alunos. Então, os alunos, eles espelham na gente. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu estou ensinando. Ok. Como é que eu vou ensinar o menino a ler se eu não leio?
né? Então eu preciso mostrar para ele, dar exemplo daquilo que eu estou ensinando para ele. Então, se eu estou ensinando para ele, eu estou contando história, a minha história, a importância da leitura. O meu projeto de contação de história é sobre a importância da leitura. Então, eu tenho que ler, né? Então, eu tenho que mostrar para ele que é importante ler e eu tenho que ler para eles, né? Então, a gente tem que dar testemunho daquilo que a gente está pregando lá na frente, não é verdade? Agradeço a vocês, agradeço a todos da escola, agradeço aqui por ter nos recebido. E eu estou às ordens. Precisando, estamos aí. Seja sempre bem-vinda. Tá bom? Tá bom, Sara? Obrigada. É seguindo juntos e compartilhando histórias contadas nos livros que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Então, quando chegava em casa, depois da escola, fazer o quê? Fazer o quê? Me divertir. Me divertir a viver aventuras incríveis lendo. Você vira o teu sobrinho, o teu filho lendo alguma coisa, não, isso é porcaria. Não... Ele escolheu, ele tem o direito de ler aquilo que ele está lendo. Ele está acrescentando àquele livro as ideinhas dele. Deixa ele. Liberdade de leitura, tá? Você pode sugerir, nunca impor, porque principalmente a gente aprende sozinho, a gente aprende lendo, e lendo pelo prazer fantástico de ler. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.